Um empresário milionário zombou de uma entregadora em pleno restaurante de luxo, falando dela em francês com seus amigos. Ele não imaginava que ela entendia cada palavra e que dominava outros 8 idiomas. O que ela fez em seguida deixou o restaurante inteiro em choque. Regardez cette fille. Marcelo apontou para a porta. Larissa acabava de entrar no Donatello. Capacete debaixo do braço, mochila térmica nas costas, uniforme laranja suado. 3 homens de terno riram à mesa dele. Une simple livreuse, comme c'est pathétique. As palavras em francês cortaram o salão. Garçons desviaram o olhar. Larissa parou no balcão. Esperou alguém receber o pedido. Marcelo continuou, mais alto agora. Ele puis probablement l'essence. Os amigos explodiram em gargalhadas. Felipe bateu na mesa. André limpou lágrimas dos olhos. Gustavo quase engasgou com o vinho. 6 mesas ao redor observavam. Ninguém interferiu. Larissa apertou o capacete. Os dedos ficaram brancos. Respirou fundo pelo nariz. Rafael, o garçom, se aproximou. Pegou a sacola térmica. Evitou os olhos dela. Desculpa a demora, ele sussurrou. Marcelo não parou. Regardez ces vêtements sales. Ele ne devrait même pas être ici. Um casal na mesa ao lado abaixou a cabeça, constrangidos, mas em silêncio. Larissa assinou o comprovante. A caneta tremeu na mão dela. Virou-se para sair. Foi quando Marcelo cometeu seu erro. Attends, je veux voir son visage de près. Ele se levantou, atravessou o restaurante, bloqueou a saída dela. Ficou a meio metro do rosto dela. Sorriu. Aquele sorriso de quem nunca foi confrontado na vida. Pardon, mademoiselle. Vous comprenez le français? A voz dele pingava veneno disfarçado de educação. Larissa encontrou os olhos dele. Não piscou. Não recuou. O restaurante inteiro segurou a respiração. Marcelo cruzou os braços. Esperava que ela baixasse a cabeça, pedisse licença, saísse pela porta dos fundos como uma covarde. Mas Larissa não se moveu. Ela apertou o capacete mais forte. A mandíbula travou. 8 anos de universidade queimaram na memória dela. 6 idiomas estudados até de madrugada. 3 certificações internacionais guardadas numa gaveta. Tudo isso passando pela cabeça dela em 3 segundos. Marcelo deu um passo mais perto, invadiu o espaço dela. Vous avez um problème? O sorriso dele cresceu, peçonhento, confiante. O que Larissa faria agora? Explodiria em raiva? Sairia chorando? Ou prepararia algo que aquele homem jamais esqueceria? Aquele sorriso arrogante. Ela já tinha visto antes, em outros rostos, outras situações. Pessoas que acreditavam que dinheiro comprava o direito de humilhar. O som da risada de Marcelo disparou algo dentro dela. Uma memória que ela tentava enterrar há 3 anos. A sala de aula estava lotada. Universidade de São Paulo, Campus Letras. Larissa levantou a mão. Respondeu em mandarim fluente. A professora aplaudiu. Excelente, Larissa. Você tem futuro brilhante como intérprete simultânea. Os colegas a cercaram depois da aula. Queriam saber como ela dominava 6 idiomas aos 25 anos. Ela sorriu, tímida, orgulhosa. Só estudo muito e amo cada um deles. Naquela noite, ela chegou em casa com a notícia. Tinha sido aprovada para o mestrado, bolsa integral, oportunidade de trabalhar na ONU. Seu Jorge a abraçou forte, olhos cheios de lágrimas. Minha filha vai conquistar o mundo. 2 meses depois, tudo desmoronou. O telefone tocou às 3 da manhã. Hospital São Camilo. Seu pai tinha desmaiado no trabalho. AVC isquêmico. Lado direito paralisado. Larissa correu pelos corredores. Encontrou ele numa maca. Metade do rosto caído. Tentando falar, não conseguindo. O médico foi direto. Cirúrgico. Ele vai precisar de tratamento intensivo, fisioterapia diária, remédios caros, por anos. Ela olhou para o pai. Viu o homem que trabalhou 30 anos como porteiro para pagar a faculdade dela,
que nunca faltou com nada, que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. A decisão não foi difícil. Foi devastadora. Larissa trancou o mestrado na segunda-feira, devolveu a bolsa na terça. Na quarta, estava numa entrevista para qualquer coisa que pagasse rápido. Você tem moto própria? O gerente da empresa de entregas nem olhou o currículo dela. Tenho. Então você começa amanhã, 6 da manhã. Ela guardou os diplomas na gaveta, os certificados de proficiência, os artigos publicados, tudo que provava quem ela era, ou quem tinha sido. Vestiu o uniforme laranja, colocou o capacete, saiu na chuva fazendo entregas. Nos primeiros meses, chorava dentro do capacete, entre um pedido e outro. Estacionava em ruas vazias e gritava até a garganta doer, mas nunca desistiu, porque seu Jorge precisava dela. E agora, 3 anos depois, ela estava ali, no Donatello, sendo humilhada por um homem que nunca soube o que era sacrificar nada por ninguém. O sorriso de Marcelo ainda estava lá, grudado no rosto dele, esperando que ela abaixasse a cabeça. Mas Larissa não era mais aquela garota que chorava no capacete. Ela era a mulher que escolheu continuar, que estudava idiomas nas madrugadas entre turnos, que carregava o peso do mundo nos ombros e ainda assim não quebrava. E Marcelo estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Larissa deu um passo para o lado, tentou contornar Marcelo, voltar para a moto, seguir para a próxima entrega. Era só isso que ela queria, terminar o turno, ir para casa, cuidar do pai. Marcelo espelhou o movimento, bloqueou de novo. Avec tellement de hâte, la fête ne fait que commencer. Felipe e André se aproximaram, formaram uma barreira humana. 3 homens de terno italiano entre ela e a porta. Larissa respirou fundo. Controlou a voz. Com licença, preciso trabalhar. A voz dela saiu firme, sem tremer, sem implorar. Marcelo inclinou a cabeça, fingiu surpresa. Ah, ela fala. E com educação ainda. Viu, Felipe? Nem todos os entregadores são completos selvagens. As palavras em português. Mas o veneno era o mesmo. Larissa apertou a alça da mochila. Tentou passar pelo outro lado. Marcelo estendeu o braço, encostou no ombro dela. Não empurrou, só o suficiente para ser invasivo. Calma, ninguém está te impedindo. Só queremos conversar um pouco. Gustavo puxou uma cadeira, bateu no assento. Senta aqui, aceita um vinho. Você deve estar cansada de trabalhar tanto. A voz dele era mel envenenado. Os 3 riram. Larissa olhou ao redor, procurou ajuda. Procurou alguém que dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Rafael, o garçom, desviou os olhos. Outros clientes olhavam para os pratos. Uma mulher de vestido vermelho checou o celular. Um casal levantou e foi embora. Ninguém ia interferir. Ela estava sozinha. Larissa deu mais um passo, firme, decidida. Ia forçar a passagem se precisasse. Foi quando Patrícia, a gerente, apareceu. Com licença. A voz dela cortou a tensão. Larissa sentiu um segundo de alívio. Finalmente alguém com autoridade. Alguém que colocaria Marcelo no lugar dele. Patrícia se virou para Larissa, não para Marcelo. Querida, você poderia usar a saída dos fundos, pelos fundos da cozinha. É mais apropriado para entregas. O alívio morreu na garganta de Larissa. Mas eu entrei pela frente. Sempre entro pela frente. Patrícia sorriu. Aquele sorriso profissional, vazio. Eu sei, mas nossos clientes... Ela olhou para Marcelo. Estão se sentindo um pouco desconfortáveis. Você entende, né? Não. Larissa não entendia. Ou entendia perfeitamente. E isso era ainda pior. Marcelo cruzou os braços, vitorioso. Viu? Até a gerente concorda. Gente como você não deveria estar aqui. Não nesta parte do restaurante. Felipe completou. Existe uma ordem natural das coisas. Pessoas como nós. Ele apontou para si mesmo, depois para Larissa. E pessoas como você. Entende? Larissa sentiu o sangue ferver. A mão direita fechou.
As unhas cravaram na palma. Ela queria gritar, queria socar aquele sorriso arrogante, queria virar a mesa e jogar o vinho francês caríssimo na cara de todos eles, mas não podia. Precisava do emprego, precisava dos R$ 400 por dia, precisava pagar o plano de saúde do pai, a fisioterapia, os remédios. Se fizesse uma cena, seria demitida, talvez processada, talvez acabasse presa. E aí? Quem cuidaria do seu Jorge? Marcelo se aproximou mais. Invadiu completamente o espaço pessoal dela. Então, vai sair por onde? Pela porta da frente como gente? Ou pelos fundos como deveria? A voz dele era um sussurro, só para ela ouvir. Íntimo, nojento. Larissa abriu a boca, fechou, abriu de novo. As palavras não vinham. Patrícia apontou para o corredor da cozinha. Por aqui, querida, vamos. Larissa deu um passo naquela direção, depois outro. As pernas pesadas, a cabeça baixa. Talvez fosse mais fácil assim. Sair quieta, esquecer, seguir em frente. Ela tinha coisas mais importantes para se preocupar, brigas que não podia vencer. Mas então, uma memória atravessou tudo. Seu Jorge no hospital, 3 anos atrás. Metade do corpo paralisado, mas lutando, fazendo fisioterapia até gritar de dor, nunca desistindo. Filha, ele tinha dito com a fala arrastada, você não trancou sua vida por mim para se tornar invisível. Você é maior que qualquer situação, nunca esqueça disso. Larissa parou no meio do salão. Ela tinha uma escolha, sempre tinha. Podia abaixar a cabeça, aceitar o lugar que queriam enfiar ela, sair pelos fundos como lixo. Ou podia lembrar quem era, o que sabia, o que carregava dentro dela. 8 anos de universidade, 9 idiomas, artigos publicados, certificações internacionais. Tudo isso ainda existia, guardado, esperando. Marcelo estava atrás dela agora, confiante, achando que tinha vencido. Boa menina, sabe qual é seu lugar. Larissa virou devagar, muito devagar. Os olhos dela encontraram os dele, e pela primeira vez desde que entrou naquele restaurante, ela sorriu. Não era um sorriso de derrota, era algo diferente, algo que fez Marcelo recuar meio passo sem perceber. Na verdade, Larissa disse, a voz baixa, mas clara, eu acho que vou sair pela frente mesmo. Patrícia deu um passo à frente. Moça, eu pedi educadamente, e eu estou recusando educadamente. Larissa olhou para Marcelo, direto nos olhos. A não ser que o senhor queira fazer algo a respeito. Quer? O restaurante inteiro congelou. Marcelo piscou, confuso. Ela não estava seguindo o roteiro. As pessoas como ela sempre seguiam o roteiro. Ele recuperou o sorriso, mais cruel agora. Você está pedindo para ser humilhada publicamente, é isso? Porque posso fazer isso. Com prazer. Larissa não desviou o olhar. Então faça. Foi um desafio. Direto, simples, devastador. E Marcelo, idiota como era, aceitou. Marcelo voltou para a mesa, pegou a taça de vinho, tomou um gole longo, saboreou. Os amigos se entreolharam, sorrisos crescendo. Sabe, ele começou em francês de novo. Je pensais que se serait ennuyeux ce soir, mas agora temos entretenimento. Felipe bateu palmas 3 vezes, devagar, sarcástico. Bravo! A entregadora tem coragem. Que lindo! André se juntou. Coragem? Ou falta de noção? Aposto que ela nem terminou o ensino médio. Larissa permaneceu onde estava, de pé no meio do salão, mochila térmica ainda nas costas, capacete embaixo do braço, firme. Marcelo circulou ao redor dela, como predador avaliando presa. Deixa eu adivinhar sua história. Pai bêbado, mãe que fugiu. Você largou a escola para trabalhar. Agora passa o dia inteiro levando comida para gente de verdade. É isso? As palavras cortaram fundo. Não pela história inventada, mas pela crueldade casual. Larissa respirou pelo nariz. Controlou a voz. O senhor não sabe nada sobre mim. Gustavo riu alto.
Não precisa saber, é tudo igual, sempre a mesma história triste, desculpa para não ter conquistado nada na vida. 6 mesas observavam agora. Alguns clientes largaram os talheres. Uma mulher sussurrou algo para o marido. Ele balançou a cabeça. Não se envolva. Marcelo parou na frente dela. Examinou dos pés à cabeça. Olha essas roupas, cheiro de gasolina, suor. Você realmente acha que merece estar no mesmo ambiente que nós? Larissa apertou o capacete, mais forte. Os nós dos dedos ficaram brancos. Eu estou trabalhando, só isso. Trabalhando? Felipe explodiu em risada. Você chama isso de trabalho? Apertar botões num aplicativo e andar de moto? André completou. Meu filho de 12 anos faz isso no videogame. A diferença é que ele não chama de carreira. 3 pessoas riram. Discreto, envergonhado, mas riram. Larissa sentiu o estômago apertar. A humilhação começando a pesar. Ela tinha escolhido ficar, mas talvez tenha sido um erro. Marcelo sentiu a hesitação. Atacou mais forte. Quanto você ganha por dia? 200? 300 reais? Silêncio. Eu ganho isso. Ele estalou os dedos. Nesse tempo, enquanto respiro, enquanto durmo, sem esforço. Gustavo levantou a taça. Sabe quanto custa essa garrafa de vinho? 3.000 reais. Você provavelmente trabalha uma semana para ganhar isso. Felipe se inclinou para frente. E ainda tem coragem de ficar aqui nos encarando como se fosse nossa igual. A palavra igual ecoou pelo restaurante. Mais pessoas observavam. 10 mesas, 15. O restaurante inteiro prestando atenção. Mas ninguém interveio. Rafael, o garçom, deu um passo à frente, quase falou. Patrícia segurou o braço dele, balançou a cabeça. Não se meta. Larissa sentiu o peso de todos aqueles olhos, julgando, concordando silenciosamente, ou apenas aliviados por não serem eles no centro daquilo. Ela tentou uma última vez. Eu não estou pedindo para ser igual a vocês. Só quero fazer meu trabalho e sair. Por favor. A palavra por favor foi um erro. Marcelo sorriu, vitorioso. Ah, agora implora? Que reviravolta. Ele se virou para os amigos. Teatral. Viram? No final, todos sabem qual é seu lugar. Só precisam de um empurrãozinho para lembrar. André se levantou. Juntou-se a Marcelo. Sabe o que eu acho fascinante? Gente assim sempre tem uma desculpa, sempre é vítima, nunca assume que é simplesmente inferior. A palavra caiu como bomba. Larissa abriu a boca para responder, para defender-se, para dizer qualquer coisa. Mas Marcelo não deu chance. Espera, deixa eu testar uma teoria. Ele mudou para italiano. Capisci quello che sto dicendo? Larissa ficou parada. Não respondeu. Marcelo riu. Virou para os amigos. Viu? Nem italiano básico. Provavelmente nunca saiu do Brasil, talvez nem de São Paulo. Felipe aplaudiu. Agora em mandarim. Nitang de dongma. Silêncio de Larissa. Gustavo entrou na brincadeira. Espanhol. Me entiendes? Larissa permaneceu imóvel, observando, deixando acontecer. 4 pessoas na mesa ao lado riram, depois 6, depois a mesa inteira. A humilhação virou show, entretenimento. Os 3 homens se revezavam em idiomas diferentes: francês, italiano, mandarim, espanhol, alemão. E Larissa ali, sozinha, aparentemente não entendendo nada, aparentemente provando cada palavra cruel que diziam sobre ela. Por 30 segundos ela pensou em revidar, em mostrar o que sabia, mas algo a segurou. Timing. Era tudo sobre timing. Marcelo voltou ao português. Precisava que todos entendessem a parte final. Essa é a diferença entre nós e isso aqui. Ele apontou para Larissa como se fosse objeto. Nós viajamos o mundo. Falamos idiomas. Temos educação, cultura. André concordou. Enquanto ela mal consegue entregar uma pizza sem errar o endereço. Felipe completou o ataque. Aposto que nem sabe ler direito. Provavelmente depende do GPS para tudo. Larissa baixou a cabeça.
Só um pouco, só o suficiente para parecer derrotada. Marcelo viu, saboreou a vitória. Pronto, agora ela entende. Agora sabe seu lugar. Ele tirou a carteira do bolso. Ostentação pura. Abriu devagar. Pegou uma nota de R$ 50. Aqui, para compensar seu tempo perdido. Estendeu a nota. Larissa não pegou. Marcelo deixou cair no chão. A nota flutuou, pousou nos pés dela. Pegue. É mais do que você merece. O restaurante inteiro observava. 23 pessoas. Todos em silêncio agora. Esperando para ver se ela abaixaria. Se pegaria o dinheiro do chão. Larissa olhou para a nota, depois para Marcelo, depois para todos os olhos julgando. Ela se abaixou, devagar, muito devagar, pegou a nota do chão. Marcelo explodiu em risada. Felipe e André se juntaram. Gustavo bateu na mesa. Viu? Eu sabia! No final sempre pegam, André gritou. É o que ela vale, R$ 50 no chão. O restaurante inteiro viu. E ninguém disse nada. Ninguém defendeu. Ninguém se levantou. Larissa estava sozinha, humilhada, aparentemente derrotada. Mas quando ela levantou a cabeça, tinha algo diferente nos olhos dela, algo que Marcelo deveria ter notado, mas estava ocupado demais comemorando. Larissa segurou a nota. Os dedos tremiam, não de medo, de raiva, raiva pura queimando cada célula do corpo dela. R$ 50, no chão, como se fosse isso que ela valia. Marcelo ainda ria. Os amigos dele comemoravam. O restaurante observava em silêncio. Alguns constrangidos, outros achando graça, a maioria só querendo que aquilo acabasse logo. Larissa dobrou a nota, devagar, metódica. Guardou no bolso, respirou fundo. Uma vez, 2, 3. E foi nesse momento que algo dentro dela quebrou. Ou melhor, se remontou. Ela tinha passado 3 anos invisível. 3 anos engolindo humilhações menores. Clientes que não olhavam na cara. Porteiros que mandavam esperar na chuva. Gente que tratava ela como móvel, como nada. E ela tinha aceitado, porque precisava, porque não tinha escolha, porque seu pai dependia dela. Mas isso era diferente. Isso era crueldade pura, gratuita, performática. E ela estava cansada. Cansada de abaixar a cabeça, cansada de ser invisível, cansada de fingir que não era quem realmente era. Seu Jorge não criou uma covarde, ele criou uma guerreira, uma mulher que estudou até os olhos sangrarem, que dominou 9 idiomas, que publicou artigos acadêmicos aos 24 anos. Tudo isso ainda estava ali, dentro dela, esperando. Larissa levantou os olhos, varreu o restaurante, cada mesa, cada rosto, e então ouviu. Realmente ouviu. Alguém deveria fazer alguma coisa. Uma mulher sussurrou em inglês para o marido. This is cruel. O marido respondeu em alemão. Nicht unsere Angelegenheit. Não é da nossa conta. Na mesa ao lado, um casal conversava em italiano. Che vergogna. Ma cosa possiamo fare? Que vergonha! Mas o que podemos fazer? 4 idiomas diferentes. 4 conversas que achavam que ela não entendia. E foi aí que Larissa percebeu. Eles subestimaram ela. Todos. Marcelo, os amigos, Patrícia, o restaurante inteiro. Viram o uniforme laranja e decidiram quem ela era. O que sabia. O que valia. Um erro devastador. Porque Larissa entendia cada palavra. Em francês, em italiano, em mandarim, em alemão, em inglês, em espanhol, em russo, em japonês, em coreano. 9 idiomas que eles usaram para humilhá-la, sem saber que cada palavra era uma arma sendo carregada contra eles mesmos. Ela olhou para Marcelo, ainda rindo, ainda confiante, e sorriu. Não foi um sorriso de derrota, foi de reconhecimento, de quem acabou de encontrar a munição perfeita. Rafael, o garçom, observava da cozinha. Os olhos dele encontraram os dela. Ele tinha visto tudo, ouvido tudo.
Larissa fez contato visual, segurou por 3 segundos. Rafael deu um passo à frente. Discreto, saiu da sombra de Patrícia. Isso era tudo que ela precisava. Uma testemunha, alguém que confirmaria, alguém que não deixaria eles negarem depois. Marcelo pegou a taça de vinho de novo. Virou-se para os amigos. Bom, maintenant que ele connaisse sa place, on peut continuer notre dîner. Agora que ela conhece seu lugar, podemos continuar nosso jantar. Felipe concordou em italiano. Finalmente. Ou ancora fame. Finalmente. Ainda estou com fome. André completou em mandarim. Je Zhenxi e Changhao Shi. Isso foi um bom show. Cada palavra, cada idioma, cada insulto adicional. Larissa memorizou tudo, catalogou, preparou. Eles tinham dado a ela tudo o que precisava. A arrogância deles, a crueldade deles e, principalmente, a estupidez deles. Ela deu um passo à frente, depois outro, não em direção à porta, em direção à mesa de Marcelo. O salão inteiro prendeu a respiração de novo. Patrícia se moveu para interceptar. Moça, acho melhor você... Larissa levantou a mão. Um gesto simples, firme. Eu vou sair, mas antes preciso devolver algo. Ela tirou a nota de 50 do bolso. Marcelo franziu a testa, confuso. Devolver? Você não quer dinheiro? Larissa colocou a nota na mesa, na frente dele, com cuidado, com respeito. Não esse, não assim. A voz dela estava diferente agora, controlada, calma, perigosa. Marcelo riu, mas a risada soou oca. Ah, orgulho? Isso é novo. Tudo bem, seu problema. Larissa não se moveu. Continuou ali, de pé, olhando para ele. Posso fazer uma pergunta antes de ir? Marcelo gesticulou. Permissão dada, confiante ainda. Claro, pergunte o que quiser. Larissa sorriu. Aquele sorriso que ele deveria ter temido desde o início. O senhor realmente acredita que eu não entendi nada do que disse? O restaurante congelou. Marcelo piscou. A pergunta dele. Por 3 segundos, não soube responder. Então riu. Nervoso agora. Diferente. Você entendeu o que exatamente? Larissa não desviou o olhar. Tudo. A palavra caiu como pedra em lago parado, ondas se espalhando. Felipe se inclinou para a frente. Impossível! Você estava parada lá feito estátua enquanto a gente... Falava de mim? Larissa completou. Em francês, italiano, mandarim, alemão, espanhol. A mesa silenciou. Gustavo forçou uma risada. Blefe! Ela está blefando. Mas a voz dele tremeu. Rafael deu um passo à frente. Saiu completamente da sombra. Ela não está blefando. Todos viraram para ele. Marcelo franziu a testa. Quem é você? Garçom. Trabalho aqui há 4 anos. Rafael parou ao lado de Larissa. E eu vi ela. Todos os dias ela vem aqui. Sempre educada, sempre respeitosa. Patrícia tentou intervir. Rafael, não se meta. Não. A voz dele cortante. Eu cansei de fingir que não vejo. Ela entrega aqui há 2 anos. E sabe o que eu nunca contei para ninguém? Silêncio absoluto. 20 mesas esperando. Eu a vi estudando. Entre entregas, livros de gramática, dicionários, em russo, em árabe, em japonês. Rafael olhou para Marcelo direto. Enquanto o senhor falava dela em francês, eu via a expressão dela. Ela entendeu cada palavra e ficou quieta, porque ela é profissional, coisa que o senhor claramente não é. Marcelo levantou, agressivo agora. Você está inventando isso para... Larissa levantou a mão. Rafael parou. Não precisa me defender. Eu posso fazer isso sozinha. Ela voltou para Marcelo. O senhor disse, e eu cito, Regardez cette fille, une simple livreuse, comme c'est pathétique. A voz dela em francês perfeito, sotaque parisiense impecável. O rosto de Marcelo empalideceu. Olhe para essa garota, uma simples entregadora, como é patético. Larissa traduziu para o restaurante inteiro ouvir.
3 pessoas na mesa ao lado se entreolharam. Uma mulher cobriu a boca. Felipe tentou salvar. Ok, você sabe francês. Isso não... Larissa virou para ele. O ancora fame. Você disse isso há 2 minutos. Italiano. Ainda estou com fome. Depois de transformar minha humilhação em show. Felipe recuou na cadeira. André tentou manter a compostura, mas a mão dele tremeu pegando a taça. Larissa não deu trégua. Zhe Zhenxi Yi Shanghao Shi. Isso foi um bom show. Em mandarim. Você achou divertido. Todos vocês acharam. Gustavo empurrou a cadeira para trás. Queria distância. O restaurante inteiro em silêncio. Absoluto. Nem garfos batendo em pratos. Marcelo tentou recuperar o controle. Desesperado. Ok, você sabe alguns idiomas. Parabéns. Isso não muda nada. Você ainda é uma entregadora. Eu ainda sou... Ele peut probablement l'essence. A voz de Larissa cortou como lâmina. Ela provavelmente fede a gasolina. Foi isso que o senhor disse quando entrei. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Julgou pelo uniforme. Marcelo abriu a boca. Fechou. Nada saiu. Larissa continuou. Implacável agora. Elle ne devrait même pas être ici. Ela nem deveria estar aqui. Regardez ses vêtements sales. Olhe suas roupas sujas. Cada frase em francês perfeito, depois traduzida. Cada palavra uma bofetada. A mulher de vestido vermelho levantou. Olhou para Marcelo com nojo. Saiu do restaurante. Outras 2 pessoas a seguiram. Larissa puxou o celular. Desbloqueou. Abriu a galeria de fotos. Quer saber quem eu sou? De verdade? Ela virou o celular. Mostrou a primeira foto. Diploma. Universidade de São Paulo. Bacharelado em letras com habilitação em linguística. 8 anos de estudo. Segunda foto. Certificado de proficiência em francês. DALF C2. Nível nativo. 3 anos morando em Paris durante intercâmbio. Terceira foto. Certificado em mandarim. HSK 6, nível avançado. 2 anos estudando na China. Quarta, quinta, sexta foto. Certificados, diplomas, comprovações, italiano, alemão, espanhol, russo, japonês, coreano. 9 idiomas, todos com certificação internacional. Rafael pegou o celular. Passou pelas fotos. Confirmou em voz alta para todo o restaurante. É verdade, tudo aqui é verdadeiro. Datas, selos, autenticações. Ele virou para Patrícia. A gerente estava branca. Você mandou ela sair pelos fundos, uma mulher com 9 idiomas, enquanto defendia isso aqui. Rafael apontou para Marcelo. Larissa guardou o celular. Puxou uma última foto antes de fechar. Esta é minha última publicação acadêmica, 3 anos atrás, sobre estruturas morfossintáticas em línguas sino-tibetanas. Publicado em revista internacional. Ela olhou ao redor, para cada rosto, cada pessoa que tinha observado calada. Eu estava terminando o mestrado, bolsa integral, processo seletivo para trabalhar como intérprete na ONU. Pausa, respiração. Aí meu pai teve um AVC. Precisava de tratamento caro, imediato. Eu tinha 2 escolhas, meus sonhos ou ele. A voz dela não quebrou, não implorou por pena. Escolhi ele, sem hesitar, tranquei tudo, virei entregadora e nunca me arrependi. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Larissa deu um passo mais perto de Marcelo. Ele não conseguiu segurar o olhar. Mas sabe o que é engraçado? Nesses 3 anos na rua, aprendi mais sobre caráter humano do que em 8 na universidade. Ela apontou para ele. Aprendi que gente como você existe, gente que confunde dinheiro com valor, que acha que humilhar os outros os faz maiores. Marcelo tentou uma última vez. Você ainda está defendendo entrega de comida. Eu tenho 3 empresas, faturamento de... Não me interessa. A resposta veio rápida, cortante. Eu sei exatamente quanto eu valho. A pergunta é, você sabe quanto você vale sem o dinheiro? Marcelo não respondeu, porque não tinha resposta.
Larissa pegou a nota de R$ 50 de volta. Segurou na frente dele. Essa nota, o senhor jogou no chão achando que era tudo que eu valia. Ela rasgou a nota, devagar, em 4 pedaços. Mas eu valho cada palavra que aprendi, cada noite que estudei, cada sacrifício que fiz. Os pedaços caíram na mesa. E o senhor, quanto vale sem poder humilhar os outros? Marcelo ficou parado, mudo, derrotado. Mas Larissa não tinha terminado. Ela puxou o celular de novo, abriu uma pasta, sorriu. Ah, quase esqueço. O senhor falou mais uma coisa há 10 minutos. Pensou que eu não entenderia. Marcelo congelou. O que eu disse? Larissa mudou para russo, fluente, perfeito. Я хочу, чтобы она ушла, но сначала я хочу полностью ее сломать. Ela traduziu. Quero que ela vá embora, mas primeiro quero quebrá-la completamente. O restaurante inteiro ofegou. Russo, nível C1, 2 anos de estudo intensivo. Ela inclinou a cabeça. Mas espere, tem mais. O senhor também disse algo em japonês para o Felipe. Achou que ninguém saberia. Bi nu haben dan ni ai redani. Ela é realmente patética, em japonês. Felipe empurrou a cadeira para trás, tentou levantar. E em coreano, para o André. Janyonen Wanjani Baboya. Ela é uma completa idiota. Larissa colocou o celular na mesa. Bateu forte. O som ecoou. 9 idiomas, todos que vocês usaram. Todos que acharam que me deixariam invisível. Ela sorriu, gelado. Mas vocês esqueceram algo importante. Conhecimento não se apaga com uniforme. Dignidade não se mede com conta bancária. Marcelo tentou falar. A voz não saiu. Larissa se virou para sair. Finalmente. Mas parou. Uma última coisa. Ah, e só para constar. Ela voltou. Inclinou perto do ouvido dele. Sussurrou em árabe. Entirjon Sahir Jidan. Depois traduziu alto, para todos ouvirem. Você é um homem muito pequeno. E foi embora. Larissa deu 3 passos em direção à porta. A mochila térmica balançou nas costas, o capacete firme embaixo do braço. O restaurante inteiro observava, esperando ela desaparecer, esperando o momento acabar. Mas então Marcelo levantou, cambaleou. A cadeira caiu para trás. Espera! A voz dele ecoou, desesperada agora. Larissa parou, não virou, apenas esperou. Você não pode simplesmente sair assim. Agora ela virou, devagar. Não posso? Marcelo passou a mão no cabelo, suado, a compostura completamente destruída. Você está inventando esses certificados, essas fotos, podem ser editadas, falsificadas. Felipe se levantou também, tentando salvar o amigo. É verdade. Qualquer um pode fazer isso no Photoshop hoje em dia. Rafael deu um passo à frente, firme. Vocês querem mesmo fazer isso? Chamar ela de mentirosa depois de tudo? André tentou outra abordagem. Olha, talvez a gente tenha exagerado um pouco, mas você também está exagerando. Foi só uma brincadeira. Brincadeira? A voz veio de outra mesa. Um homem de uns 60 anos, terno cinza, óculos de grau. Ele se levantou, caminhou até Larissa. Desculpe interromper. Meu nome é Dr. Paulo Mendes. Sou professor de Linguística Aplicada na USP. Larissa piscou. Reconheceu o rosto, vagamente. Professor Mendes? Você me conhece? Eu assisti suas palestras 2 vezes. Uma sobre aquisição de segunda língua, outra sobre bilinguismo. O professor sorriu. Suave. E eu reconheci você. Marina Larissa dos Santos. Você publicou um artigo sobre interferência morfossintática em aprendizes de mandarim. Eu fui um dos revisores. O silêncio no restaurante ficou ainda mais pesado. Seu trabalho era brilhante. Eu recomendei publicação imediata. Ele olhou ao redor.
Essa jovem não está mentindo. Ela é uma das mentes mais promissoras que já passaram pelo departamento de letras. Marcelo tentou protestar, mas ela é uma entregadora, como uma acadência brilhante virou entregadora. O professor terminou. Talvez porque a vida acontece, porque sacrifícios são feitos, porque nem todo mundo tem o luxo de escolher. Ele virou para Larissa. O que aconteceu? Por que você parou? Larissa hesitou. Não queria transformar aquilo em drama, mas Rafael respondeu por ela. O pai dela ficou doente, AVC. Ela largou tudo para cuidar dele. O professor fechou os olhos, entendeu imediatamente. E você está trabalhando desde então para pagar tratamento. Não era pergunta, era constatação. Larissa apenas acenou com a cabeça. Patrícia, a gerente, finalmente acordou. Percebeu a gravidade da situação. Senhor Vasconcelos, eu acho melhor o senhor se retirar. Marcelo virou para ela, incrédulo. Você está me expulsando? Estou pedindo que se retire, antes que isso fique ainda pior para o senhor. Gustavo puxou Marcelo pelo braço. Vamos, agora. Mas Marcelo se soltou, agressivo. Pior? Pior? Eu sou cliente VIP aqui. Eu gasto milhares todo mês nessa porcaria de... O celular de alguém apitou. Depois outro. Depois 5. Uma mulher na mesa do canto segurou o telefone. Os olhos arregalados. Alguém filmou tudo. Está no Twitter. Já tem 50 mil visualizações. O sangue fugiu do rosto de Marcelo. O quê? Outro cliente confirmou. Instagram também, Riels, o vídeo dela falando nos 9 idiomas, você jogando dinheiro no chão. Felipe checou o próprio celular. Empalideceu. Marcelo, estamos em todos os lugares. As páginas de notícias já pegaram. André leu em voz alta. Empresário humilha a entregadora sem saber que ela fala 9 idiomas. 500 mil likes em 10 minutos. Marcelo cambaleou, procurou apoio na mesa. Errou, quase caiu. O império de arrogância dele desmoronando em tempo real. Larissa observou tudo. Calma, sem celebrar, sem gloating. Apenas observou a consequência natural da crueldade encontrar a luz. O professor Mendes tocou o ombro dela. Você ainda tem interesse em voltar para o mestrado? Larissa olhou para ele, surpresa. Eu não sei se consigo. Meu pai ainda precisa de cuidados e temos bolsas com auxílio estendido agora, para casos como o seu, cobrem tratamentos médicos familiares. Os olhos dela encheram, pela primeira vez naquela noite. Sério? Sério. Me procure na segunda-feira, vamos conversar. Ele entregou um cartão. Virou-se para sair, mas parou. Olhou para Marcelo, para Felipe, para André, para Gustavo. Cavalheiros, vocês acabaram de aprender uma lição valiosa. Humildade não tem preço, mas a falta dela tem um custo altíssimo. E saiu. O restaurante começou a esvaziar, um cliente após outro, todos evitando a mesa de Marcelo. Patrícia se aproximou dele. Senhor Vasconcelos, o senhor não é mais bem-vindo aqui. Você não pode... Posso, e estou fazendo. Por favor, se retire. Marcelo olhou ao redor, procurando apoio. Não encontrou nenhum. Até os próprios amigos dele se afastavam. Ele pegou o casaco, as mãos tremendo. Saiu pela porta, sozinho, destruído. Larissa ficou ali, no meio do salão vazio. Rafael se aproximou. Você está bem? Ela respirou fundo, exalou devagar. Estou. Finalmente. Marcelo não saiu. Não imediatamente. Ele parou na porta, a mão no batente. O orgulho não deixava. Virou, caminhou de volta. Cada passo forçado, determinado a não sair como perdedor. Vocês realmente acreditam nela? A voz dele tentava soar confiante, mas rachava nas bordas. 10 pessoas ainda restavam no restaurante. Todos pararam, olharam. Ela mostrou algumas fotos. Falou alguns idiomas. E daí? Marcelo gesticulou. Amplo, teatral. Isso não muda o fato de que ela é uma entregadora. Rafael deu um passo à frente. Senhor, por favor, não!
Marcelo levantou a mão. Eu não vou sair daqui carregando essa humilhação, não por causa de uma... Ele não conseguiu terminar, porque qualquer palavra que escolhesse o enterraria mais fundo. Felipe ainda estava sentado, cabeça baixa, mas Marcelo apontou para ele. Felipe, diga a eles, você me conhece há 15 anos. Eu não sou um monstro, foi só uma brincadeira que saiu do controle. Felipe não levantou a cabeça. Marcelo, para! Para o quê? Falar a verdade? Marcelo virou para os clientes restantes. Vocês todos fazem a mesma coisa. Tratam garçons como servos, motoristas como invisíveis. Não venham fingir que são melhores que eu. Silêncio constrangedor. Porque havia verdade ali. Verdade desconfortável. Mas então um homem de uns 40 anos se levantou. Talvez, mas nenhum de nós jogou dinheiro no chão. Nenhum de nós transformou crueldade em entretenimento. Marcelo apontou para Larissa. Ela está fazendo exatamente isso, me transformando em vilão para conseguir atenção, para viralizar, para ter seus 15 minutos de fama. Larissa apenas olhou para ele, sem raiva, sem ódio, apenas cansaço. Eu não postei nada, não filmei nada, não pedi por isso, mas você provocou. Você ficou aqui me desafiando. Eu pedi licença 3 vezes. O senhor me bloqueou. A verdade simples cortou todas as desculpas dele. Marcelo cambaleou. Procurou outro ângulo. Tudo bem, eu exagerei, admito. As mãos levantadas. Rendição falsa. Mas isso merece me destruir, acabar com minha reputação, meus negócios. Patrícia se aproximou. Firme. Senhor Vasconcelos, suas ações têm consequências. O senhor escolheu fazer isso em público, em pleno restaurante, na frente de testemunhas. Testemunhas? Ele riu, amargo. Ou cúmplices? Quantos de vocês riram? Quantos ficaram em silêncio? Outra verdade incômoda. Mas pessoas desviaram o olhar. Exatamente. Todos vocês são iguais a mim. A diferença é que eu fui filmado. Ele olhou para Larissa. Uma última tentativa. Você quer o quê? Dinheiro? Uma desculpa pública? O que vai te fazer parar com isso? Larissa balançou a cabeça. Eu não quero nada do senhor. Nunca quis. Só queria fazer meu trabalho. Então me perdoa. Deixa isso morrer. Não depende de mim. Depende do que o senhor fez. Marcelo percebeu então. Realmente percebeu. Não havia negociação. Não havia saída, não havia jeito de controlar a narrativa. O celular dele vibrou, depois vibrou de novo, depois não parou mais. Ele olhou para a tela, centenas de notificações, milhares. O rosto dele empalideceu. Não, sua empresa. Clientes cancelando, parceiros se distanciando, funcionários pedindo demissão em massa, tudo desmoronando, em tempo real. André pegou o próprio celular, leu em voz alta, não para ajudar Marcelo, apenas para processar o desastre. Vasconcelos Empreendimentos perde contrato de 8 milhões com multinacional alemã. Empresa cita valores incompatíveis. Marcelo arrancou o celular da mão dele. Deixa eu ver isso. Ele leu, os olhos correndo freneticamente pela tela, cada linha pior que a anterior. Isso não pode estar acontecendo, não pode. Gustavo também checou as notícias. Marcelo, tem um abaixo-assinado. Clientes exigindo que você se afaste da diretoria da própria empresa. Como? Como isso aconteceu tão rápido? Um cliente na mesa do canto levantou o próprio celular. O vídeo tem 2 milhões de visualizações agora. Páginas com milhões de seguidores compartilharam. Você é Trend Topic nacional. Rafael se aproximou. Mostrou o próprio telefone. As pessoas estão compartilhando experiências parecidas. Trabalhadores que foram humilhados. Histórias de entregadores tratados como lixo. Você virou o símbolo disso tudo. Marcelo agarrou o telefone de Rafael. Scrollou desesperadamente. Centenas de relatos, milhares. Pessoas que trabalhavam em serviços, que foram invisibilizadas, humilhadas, desrespeitadas, e todos usando a hashtag #TiluEuEntendoTudo. Uma mulher postou:
Cliente me chamou de burra em inglês. Eu tenho mestrado em Stanford. Tino, eu entendo tudo. Um motorista. Casal falou mal de mim em francês no banco de trás. Eu morei 7 anos em Paris. Eu entendo tudo. Dezenas de milhares de histórias, todas ecoando a mesma dor, a mesma invisibilidade. E Marcelo tinha se tornado o rosto de todos os agressores. Felipe mostrou outro artigo. Seus maiores clientes estão se pronunciando, dizendo que repudiam veementemente suas atitudes. Clientes que eu trouxe, Marcelo gritou. Contratos que eu fechei. Eles não podem. Podem. E estão fazendo. Patrícia recebeu uma ligação. Atendeu, ouviu, desligou. Senhor Vasconcelos, o proprietário do restaurante me ligou. Sua foto será removida do hall VIP. Seu nome da placa de clientes especiais. Por uma entregadora, Larissa finalmente falou, voz baixa, mas firme. Não, por suas escolhas. Ela se aproximou. Pegou o próprio celular. Abriu a pasta de certificados de novo. O senhor quer provas? Aqui estão. Ela passou as fotos, uma por uma. Diploma de bacharelado, nota máxima, certificado DALF C2 em francês, emitido pelo governo francês, HSK 6 em mandarim, selo oficial do Instituto Confúcio, CL5 em italiano, Universidade de Perugia, teste da F em alemão, pontuação máxima. DLC2 em espanhol, Instituto Cervantes, TOR FL4 em russo, Universidade de Moscou, JLPT N1 em japonês, Fundação Japão, TOPIC 6 em coreano, Instituto Nacional da Língua Coreana, 9 certificações, todas verificáveis, todas com números de registro, todas rastreáveis. O professor Mendes, ainda presente, confirmou. Eu pessoalmente posso atestar 3 dessas certificações. Eu estava na banca quando ela defendeu trabalhos usando esses idiomas. Outro cliente, uma mulher de uns 50 anos, levantou. Eu sou tradutora juramentada. Trabalho com certificações internacionais há 20 anos. Esses documentos são autênticos. Marcelo não tinha mais defesa. Não tinha mais ângulo. Não havia como desacreditar. Larissa guardou o celular. O senhor me julgou pelo uniforme. Decidiu quem eu era sem me conhecer. Usou idiomas para me humilhar achando que eu não entenderia. Ela deu um passo mais perto. Mas cada palavra que o senhor disse em francês, italiano, mandarim, alemão, espanhol, russo, japonês, coreano, eu entendi perfeitamente. E guardei. Cada uma. Rafael completou. E eu ouvi, eu vi, e vou testemunhar. Em qualquer lugar que for necessário. 3 outros funcionários do restaurante apareceram da cozinha. Nós também vimos tudo, ouvimos tudo. Marcelo procurou saída, procurou desculpa, procurou qualquer coisa que o salvasse. Não encontrou nada, porque a verdade estava ali, filmada, testemunhada, inegável. Ele tinha humilhado alguém que valia mais do que ele jamais valeria, e agora o mundo inteiro sabia. O restaurante explodiu em murmúrio, baixo no início, crescendo. A mulher de vestido azul na mesa 3 levantou. Pegou a bolsa. Eu não vou ficar no mesmo ambiente que esse homem. Ela passou por Marcelo. Deliberadamente esbarrou no ombro dele. Saiu. Outros seguiram. Um casal, depois outro. Mesa 4 inteira se levantou. A conta, por favor, um homem pediu para Rafael. E pode adicionar gorjeta extra para compensar o que essa moça passou. Rafael acenou. Emocionado, 7 pessoas formaram fila para sair, todas evitando olhar para Marcelo, mas algumas olharam, com nojo, com desprezo. Um senhor de uns 70 anos parou na frente dele. Eu tenho empresas maiores que a sua, faturamento que você nem sonha, e mesmo assim nunca tratei ninguém assim. Marcelo abriu a boca para responder. O senhor levantou a mão. Não, você não tem direito de falar comigo, nem agora, nem nunca. E virou as costas. Felipe empurrou a cadeira. Levantou. Evitou os olhos de Marcelo. Eu preciso ir. Felipe, espera. Não. Marcelo. Eu não posso mais ser associado a você.
minha empresa, minha família. Eu preciso me distanciar. André também levantou. Ele tem razão. A gente precisa pensar nas próprias reputações agora. Gustavo foi o último. Hesitou. Mas no final, seguiu os outros dois. Desculpa, cara, mas você foi longe demais. Os três amigos saíram juntos, deixando Marcelo completamente sozinho. Uma garçonete jovem, que tinha observado tudo calada, se aproximou de Larissa. Obrigada. A voz dela tremeu. Por quê? Porque eu passo por isso todo dia. Clientes que tratam a gente como lixo e ninguém nunca fala nada. Ninguém nunca revida. Ela limpou uma lágrima. Você fez o que todos nós queremos fazer. Mostrou que eles não são melhores que a gente. Outros funcionários apareceram. Cozinheiros, ajudantes, manobrista. Todos se posicionaram ao redor de Larissa. Não falaram nada. Apenas ficaram ali, em solidariedade. Rafael começou a aplaudir. Devagar, firme. Outro funcionário se juntou, depois outro. Os clientes restantes aplaudiram também, alguns de pé, outros sentados. Não era aplausos estrondosos, era respeitoso, reconhecimento. Marcelo observou tudo, sozinho na mesa, vendo o restaurante inteiro se virar contra ele. Seu celular não parava de vibrar. Notificações, ligações, mensagens, todas ruins. Patrícia se aproximou pela última vez. Senhor Vasconcelos, última vez. Por favor, se retire. Marcelo olhou para ela, depois para Larissa, depois para todos os outros. Percebeu finalmente. Não havia volta, não havia perdão, não havia como desfazer. Ele tinha quebrado algo e não tinha conserto. A voz dele falhou. Eu não queria que chegasse nesse ponto. Ninguém respondeu, porque não importava mais o que ele queria. Marcelo deu um último passo, tentativa final, desesperada. Ele se virou para Larissa, caiu de joelhos. Por favor, me ajuda a consertar isso. O restaurante inteiro congelou, chocado. Larissa olhou para baixo, para o homem que minutos atrás jogava dinheiro no chão para ela pegar. Agora de joelhos, implorando. Como? Ela perguntou. Não com crueldade, com curiosidade genuína. Como você conserta a humilhação pública? Como desfaz crueldade filmada? Eu vou me desculpar, publicamente. Vou fazer vídeo, vou admitir tudo. Por pressão ou por arrependimento real? A pergunta cortou fundo. Marcelo não respondeu, porque ambos sabiam a verdade. Larissa se abaixou, ficou na altura dele. Senhor Vasconcelos, eu não quero sua desculpa. Não assim, não porque foi pego, não porque viralizou. Ela ficou de pé de novo. Quero que o senhor entenda, realmente entenda, que cada pessoa que cruza seu caminho vale. O garçom, a faxineira, o entregador, o manobrista, todos. Eu entendo. Agora eu entendo. Não, ainda não. Mas talvez um dia, quando ninguém estiver assistindo, quando não tiver câmera, quando não tiver consequência social. Ela pegou a mochila térmica, colocou nas costas. Esse é seu momento de verdade, senhor Vasconcelos. O que o senhor faz quando perde tudo? Como trata as pessoas quando não tem mais poder? Marcelo tentou levantar. As pernas tremeram. Rafael ofereceu a mão. Marcelo olhou para a mão estendida. Do garçom. Do funcionário que ele sempre ignorou. Hesitou. Orgulho lutando contra desespero. No final, aceitou. Porque não tinha escolha. Rafael o ajudou a levantar. Mas não disse nada. Apenas soltou e se afastou. O celular de Marcelo tocou. Ele atendeu. Automático. Alô? A voz do outro lado gritou. Ele afastou o telefone do ouvido. Desligou. O telefone tocou imediatamente de novo. Atendeu. Mais gritos. Na quinta ligação, ele parou de atender. Patrícia trouxe um envelope. A conta do jantar. Marcelo pegou, mãos tremendo. Abriu. R$ 1.200. Vinho francês. Entradas. Pratos principais. Ele pegou a carteira. Tentou passar o cartão. Dinheiro ou Pix?
Pix apenas, Patrícia disse. Seus cartões foram bloqueados. Ordem do banco. Marcelo verificou. Ela estava certa. Todos os cartões bloqueados. Eu não tenho dinheiro aqui. Então o senhor vai precisar resolver isso. A conta precisa ser paga. Ele olhou ao redor, procurando os amigos. Já tinham ido embora, procurando saída. Não havia. Rafael se aproximou, pegou a conta, examinou. Eu pago metade. Outros funcionários podem dividir o resto. A gente não quer que ele seja preso por falta de pagamento, mas ele precisa pagar de volta, cada centavo. Marcelo acenou, mudo, derrotado completamente. Patrícia anotou tudo, dívida registrada, testemunhas confirmadas. O senhor tem 30 dias para pagar. Depois disso, ações legais serão tomadas. Marcelo saiu do restaurante. Finalmente, sem resistência. Cambaleou até a calçada. Procurou o carro. O manobrista tinha ido embora. Ele teria que chamar táxi. Tentou o aplicativo. Conta suspensa. Violação dos termos de uso. Tentou outro aplicativo. Mesma mensagem. Ele teria que andar. Ou pegar ônibus. Algo que provavelmente não fazia havia 20 anos. Dentro do restaurante, silêncio desceu. Larissa permaneceu ali, no meio do salão, processando tudo. Rafael trouxe um copo de água. Aqui, você precisa. Ela bebeu. Percebeu que estava tremendo. Adrenalina finalmente caindo. Está tudo bem agora, Rafael sussurrou. Acabou. Larissa olhou para a porta, onde Marcelo tinha desaparecido. Não, ela disse baixinho. Para ele, está só começando. Ela terminou a água. Colocou o capacete. Verificou o celular. 17 entregas ainda para fazer. O turno não tinha terminado. Eu preciso ir, trabalho esperando. E saiu. Voltou para a moto, para a rua, para a vida. Como se nada tivesse acontecido. Porque para ela, nada realmente tinha mudado. Ela ainda era quem sempre foi. E isso era mais do que suficiente. Larissa montou na moto, colocou o capacete, girou a chave. O motor roncou. Som familiar, confortante. Rafael correu para fora, segurou o guidão. Espera, você não vai, não sei, comemorar? Processar ele? Algo? Larissa balançou a cabeça. Tenho mais 17 entregas para fazer. Se eu atrasar, perco o bônus. Mas você acabou de... Acabei de fazer meu trabalho. Agora preciso terminar o turno. Ela acelerou, saiu. A rua iluminada de São Paulo a engoliu. Rafael ficou ali, na calçada, processando. Uma garçonete se aproximou. Ela é incrível. É, Rafael concordou. E nem percebe. Dentro do restaurante, funcionários limpavam as mesas, recolhiam pratos, vida voltando ao normal. Mas nada estava normal. Não realmente. Patrícia reuniu toda a equipe. O que aconteceu hoje? Nós falhamos com ela. Eu falhei. Pedi que ela saísse pelos fundos, defendi o cliente errado. Silêncio. A partir de hoje, zero tolerância. Qualquer cliente que desrespeitar funcionários ou entregadores será convidado a se retirar. Imediatamente. Aplausos suaves. Concordância. Mudança pequena, mas importante. Larissa seguiu pela Avenida Paulista. Vento batendo no capacete. Cidade pulsando ao redor. Checou o aplicativo. Próxima entrega. Pinheiros. Pizza grande. Cliente pedia para tocar interfone 3 vezes. Normal, simples, exatamente o que ela precisava. 5 dias depois, Marcelo Vasconcelos sentou em frente ao advogado. Escritório pequeno, nada comparado aos que costumava frequentar. Então, o advogado suspirou. 3 processos trabalhistas, 15 clientes romperam contratos, 2 sócios estão pedindo sua saída da empresa e tem a dívida com o restaurante. Marcelo não respondeu, apenas olhou pela janela. Seu império desmoronando. Uma palavra cruel por vez. Larissa estava em casa, cozinhando arroz, feijão, frango grelhado. Seu Jorge sentado na cadeira de rodas, assistindo televisão. Lado direito ainda fraco.
mas melhor. Filha, você parece diferente. Ela virou. Sorriu. Diferente como? Mais leve, sei lá, como se um peso tivesse saído. Larissa colocou o prato na frente dele, sentou ao lado. Aconteceu uma coisa no trabalho, essa semana. Coisa boa? Acho que sim, ainda estou processando, ela contou. Não tudo, só o suficiente. O homem cruel, os idiomas, a virada. Seu Jorge escutou, os olhos enchendo. Minha filha, você sempre foi forte, mas agora... Agora o quê? Agora você sabe que é. Ele apertou a mão dela. O lado bom, firme. Estou orgulhoso. Não por você ter derrubado ele, mas por ter ficado de pé. O celular de Larissa tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Larissa, aqui é professor Mendes, da USP. A gente conversou no restaurante. Professor, sim, me lembro. Eu falei sério, sobre voltar. Falei com o departamento. Temos uma bolsa especial, 15 mil por mês. Cobertura médica estendida para dependentes. Você poderia retomar o mestrado e continuar cuidando do seu pai. Larissa ficou muda, processando. 15 mil, cobertura médica, mestrado. Tudo que ela tinha perdido. Voltando. Eu não sei o que dizer. Diga sim, temos reunião na segunda, 9 da manhã, departamento de letras, te espero lá. Ele desligou. Larissa olhou para o celular, depois para o pai. O que foi? Seu Jorge perguntou. Acho que minha vida acabou de mudar. 12 dias depois do incidente. Larissa entrou no mesmo restaurante. Donatello, mas não estava de uniforme laranja. Estava de calça social, blusa branca, pasta embaixo do braço. Rafael quase derrubou a bandeja. Larissa, ela sorriu. Oi, Rafael. Você não está fazendo entregas hoje? Não, hoje eu tenho reunião. Entrevista para trabalho de intérprete. Cliente pediu para ser aqui. Disse que o ambiente é bom. Rafael abraçou ela. Apertado. Você merece tudo. Patrícia apareceu. Reconheceu Larissa. Aproximou-se. Posso fazer algo por você? Mesa? Algo para beber? Estou esperando alguém. Empresário alemão. Precisa de intérprete para reuniões em São Paulo. Claro, mesa 7, a melhor que temos. Nada de fundos, nada de esconder. Mesa principal. Vista para a rua, respeito total. Larissa sentou, abriu a pasta, revisou anotações, certificados, currículo. Um homem de terno entrou, loiro, alto, sotaque alemão. Frau Santos, Herr Müller, willkommen. Bem-vindo. Eles conversaram, em alemão fluente, negócios, contratos, necessidades de tradução. 3 mesas observavam, impressionadas, sussurrando. Ela fala perfeitamente. Quantos idiomas ela sabe? É aquela moça do vídeo, lembra? A entregadora? No meio da conversa, a porta abriu. Um homem entrou, terno caro, postura arrogante, falando alto ao telefone. Não me importa. Ele vai aceitar minhas condições ou eu busco outro fornecedor. Desligou. Olhou ao redor, viu uma garçonete jovem. Estalou os dedos. Ei, você, mesa para um. A garçonete parou. Respirou fundo. Larissa observou. De longe, a cena familiar. Acontecendo de novo. O homem sentou. Continuou grosseiro. Falando em inglês ao telefone, reclamando da incompetência brasileira. A garçonete levou o cardápio. Ele nem agradeceu. Water, now. A garçoneta trouxe água, mãos tremendo levemente. Larissa se levantou. Pediu licença ao cliente alemão. Um momento, por favor. Aproximou-se da mesa do homem grosseiro. Parou ao lado. Desculpe interromper. O homem olhou para cima, irritado. Quem é você? Alguém que entende inglês perfeitamente e ouviu cada palavra desrespeitosa que o senhor disse sobre essa funcionária. O rosto dele empalideceu. Larissa sorriu, gentil, mas firme. O senhor tem 2 opções. Trata ela com respeito. Ou escolhe outro restaurante. O que vai ser? Silêncio. O homem olhou para a garçonete, depois para Larissa.
Depois para os outros clientes observando. Desculpa, dia difícil. Dias difíceis não justificam falta de educação. Ele acenou, concordou. Tem razão, me desculpe. Virou para a garçonete. Desculpa mesmo. A garçonete sorriu, aliviada. Larissa voltou para sua mesa. Sentou, continuou a entrevista como se nada tivesse acontecido. Porque para ela, defender dignidade não era evento especial. Era apenas o certo a fazer. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a força da Larissa ou a importância de defender dignidade, deixa seu like aqui embaixo. Isso me mostra que histórias assim fazem sentido, que vale a pena continuar trazendo narrativas que emocionam e inspiram. Agora me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio cada comentário com carinho e faço questão de responder quem tira um tempinho para interagir aqui comigo. Quero saber onde estão as pessoas que acreditam que respeito não tem preço. E se você acredita no poder de histórias reais, emocionantes e que fazem a gente refletir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos construindo algo especial aqui. E cada inscrição nova me dá força e certeza para continuar essa jornada. Sua ajuda faz toda a diferença. Não vá embora ainda. Eu separei 2 histórias incríveis na tela final para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas e vem comigo para a próxima. Te encontro lá.